Boa noite, então, a todos e a todas. Eu quero saudar inicialmente aí nossos convidados, né? Seguindo a ordem aí das apresentações, começando pelo professor doutor Luiz Alberto Esteves Calopes, né? Que é procurador de justiça, coordena o núcleo ambiental do Ministério Público aqui no estado de Mato Grosso, coordena a rede latino-americana do Ministério Público Ambiental em defesa e com atuação muito importante em defesa de direitos socioambientais, do meio ambiente, e que atuará neste seminário, vai abordar a atuação dessa operante rede, né, sobretudo na discussão também de salvaguardas, que é inclusive tema de uma coletânea publicada pela rede sobre esse tema. Também quero saudar aqui a presença do professor Robert Buschbacher, que doutor também da Universidade da Flórida, que tive a honra e o prazer de tê-lo como orientador no meu pós-doutorado na Universidade da Flórida, e que tem uma longa trajetória de trabalho aí em prol da conservação da Amazônia e proteção do meio ambiente no Brasil, né? É um parceiro que incentivou e deu um apoio substancial à criação da Clínica de Direitos Humanos e Meio Ambiente na UFMT, que inspirou também e apoiou a criação de outras clínicas, que depois de Mato Grosso, Pará, e o estado do Amazonas e outros estados da Amazônia, né? O professor Bob Buschbacher abordará o tema aí da governança como salvaguarda para populações indígenas em obras de impacto significativo, né? A também convidada nossa neste seminário, que é a terceira palestrante, né? E foi nossa mestranda aqui, foi aluna da Universidade Federal de Mato Grosso, fez o seu mestrado na Universidade da Flórida, professora Gisele Ferreira Vieira, que é então mestre em Direito pela Universidade da Flórida, e que vai abordar aqui o tema do direito à informação e participação de indígenas na formatação de políticas e projetos de rede. Também nessa oportunidade fará o lançamento de seu livro com o mesmo tema. Em seguida, nós teremos a presença aqui da advogada e mestranda do nosso programa aqui também, da UFMT, Bárbara Nathalie Botelho Rodrigues dos Santos, que vai abordar o tema de salvaguardas socioambientais e governança global, que é o tema de sua pesquisa. Cabendo a mim, né, para os que ainda não me conhecem, Carlos Teodoro Irigaray, também professor titular da UFMT, da graduação e do programa de mestrado, caberá a mim, então, discutir a importância dessas salvaguardas para a proteção de áreas úmidas, especialmente do Pantanal. Então, eu quero registrar que este seminário está sendo promovido pelo Programa de Mestrado em Direito da UFMT e da Clínica de Direitos Humanos e Meio Ambiente da UFMT e do projeto de pesquisa que coordeno atualmente, né, que tem a sigla aí Jus Amazônia, mas aborda também áreas úmidas, né? E que essa clínica acumula uma experiência em ações de pesquisa, ensino e extensão voltada para a defesa do meio ambiente e de direitos humanos, especialmente aqueles relacionados à temática socioambiental, o que inclui aí o assessoramento a ONGs, que tem assento no Conselho de Meio Ambiente do Estado, povos indígenas, quilombolas, bem como o acompanhamento de projetos de lei que versem sobre a matéria. Neste seminário, nós contamos aí com apoio, a parceria da Rede Latino-Americana do Ministério Público Ambiental, que será o tema dessa primeira apresentação, também das ONGs, da Wetlands International, que, juntamente com a organização Mulheres em Ação no Pantanal, MUPAN, né, com uma equipe competente, desenvolve um belíssimo projeto intitulado Corredor Azul, em defesa das áreas úmidas da Bacia do Prata, com forte atuação em prol da conservação do Pantanal. Bom, com meus agradecimentos a todos os palestrantes e também aos que estão acompanhando esse seminário, né? Eu já informo que a nossa palestra é abrir, então, 20 minutos para cada palestrante e, ao final, as questões, eu peço que as questões sejam formuladas através do chat e aí, no final, a gente vai abrir um espaço para responder
se não todas, pelo menos algumas das questões formuladas, outras poderão ser respondidas diretamente pelo professor através do chat e do e-mail enviado. Então, sem mais delongas, eu passo, então, a palavra aí ao professor Luiz Alberto Esteves Calopes, né, que vai nos apresentar, então, um panorama da atuação da Rede Latino-Americana do Ministério Público Ambiental nesses temas que são objeto deste seminário. Com a palavra, professor Scaloppi. Os demais, eu peço que desative os microfones, deixando apenas o microfone do professor Luiz Alberto em aberto. Bom, boa noite, agradecido pelo convite. Quero dizer, antes de tudo, que este seminário também está fazendo parte do programa de seminários da Rede Latino-Americana do Ministério Público Ambiental. São 13 seminários que estamos realizando, dos grupos temáticos, e como esse seminário ficaria como último seminário da nossa coleção de seminários para junho, nós aproveitamos esse seminário de debate pela presença das pessoas para poder satisfazermos pelo menos esse grupo temático. Este seminário será reduzido, a documentação, a resumo, em espanhol e inglês, incerto, como a gente tem feito com todos os seminários, no nosso site da Redempa. Lá tem um lugar, locus próprio, onde ficará a gravação, nos fornecendo e também um resumo das manifestações, a orientação para assistência do vídeo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma alegria imensa, porque nós estamos recuperando um momento que é histórico e importante, que foi o momento do Escritório Modelo Ambiental, que é o famoso EMA, que cresceu com apoio manifesto do professor Bob, que está aqui, por isso é um momento muito importante. Isso que mencionou o professor Carlos Teodoro, da clínica, foi onde se instalou o Escritório Modelo Ambiental. Eu só vou comentar um detalhe que é auspicioso do Escritório Modelo Ambiental, que foi gerenciado graças à bolsa, na verdade, conseguida pelo professor Bob, foi gerenciado pela hoje a professora Gisele, e depois terminou também fazendo seu estudo de pós-graduação lá na Universidade da Flórida com o Bob. Hoje, talvez, passando a informação que o Bob não sabia ainda, professor Roberts, que nós, quando fechamos as atividades do EMA, naquela oportunidade do professor Teodoro, que montou, coordenou, depois saiu para o seu doutorado, me deixou a tarefa de concluir, e nós levamos a produção que foi realizada pelas meninas, organizada e liderada pela Gisele. Nós produzimos, na época, 100 minutas de ação civil pública ambientais. E todas elas foram enviadas, porque eu, na condição de procurador de justiça especializado, nós enviamos a todos os promotores. Há cerca de alguns dias, poucos dias, nós tivemos 2 condenações, uma delas depois de tantos anos, lá de Vila Rica, onde um desmatador de quase, com uma área de 8 mil hectares, foi condenado ao pagamento, e agora ratificado pelo tribunal, com juros e multa de R$1.700.000, além da obrigação da regeneração. Essa decisão, que há 3 dias eu comentei com a promotora titular de lá, foi fruto do trabalho, do incentivo e do financiamento do professor Bob, que nos conseguiu na época, e acredito pela Fundação Moore, e pelo trabalho da Gisele com a coordenação do professor Teodoro. Para ver que isso tarda, mas demora, mas produz resultado, isso para poder registrar de que o Escritório Modelo Ambiental produziu material e entregou o produto e ele teve resultado. Isso é uma coisa.
O escritório modelo ambiental depois foi encerrado e o professor Teodoro resolveu restaurar a clínica de Direito Ambiental e Direitos Humanos, que ela incorporou ao nosso núcleo, que é o Núcleo de Pesquisa, de Estudo Jurídico e Pesquisa Ambiental, que é o NEPA, que agora é dirigido pelo professor Alexandre César e o professor Patrick, né? Tendo em vista que eu, o professor Teodoro, que era um dos coordenadores, eu me aposentei e o professor Teodoro se afastou. Então, para defender o seu cargo de titular. Então, nós ainda temos viva toda essa atividade científica e financiamento feita pelo professor Bob. É preciso registrar isso aqui, porque é preciso acreditar. E acreditando, nós produzimos algo nesse tempo, né? Nesse núcleo, trabalhou, nos auxiliou, produziu escritos a nossa outra convidada, a Bárbara Botelho, que foi nossa aluna, que é aluna do mestrado e orientanda do professor Teodoro. Portanto, esse é um momento muito auspicioso, eu tinha que registrar isso, muito importante. Posterior a isso, né, nós assumimos a direção de uma entidade de 10 anos, já tentando congregar os membros do Ministério Público Ambiental da América Latina. São 19 países congregados. Já fizemos 9 congressos, no 10º congresso nós estamos organizados, além dos congressos regionais, obviamente, de vários tipos, e o último não pudemos fazer em razão dessa tragédia sanitária. Não obstante, temos tido também financiamento para isso. Agora estamos articulando, quem sabe, Deus nos ajude, o 10º Congresso no Paraguai, ou na Colômbia, que estamos negociando para novembro, com possibilidade de postergar abril do ano que vem esse 10º Congresso e reativarmos toda essa atividade. Qual é o objetivo da REDEM? É congregar os fiscais, os membros do Ministério Público latino-americanos, né? Quando eu falo membros do Ministério Público, que nos países hispano-americanos são chamados de fiscais, o único país que não chama de Ministério Público é a Colômbia, né? E chama de Fiscalia General de la Nación. Mas todos nós estamos congregados, nossa diretoria e conselho de representantes é montado por esses 19 países. E nós temos feito um trabalho de congregação, de produção, de capacitação, mas ainda nos falta o que sonhamos, e eu estou dizendo isso porque eu vou dizer sobre as salvaguardas, nós sonhamos fazer uma ação integrada, movimentos integrados, em especial na Amazônia. E nós temos um projeto agora. Por isso que nós também aderimos ao projeto do professor Teodoro, esse projeto de pesquisa que é o Jus Amazônia, que já registrou 2 grandes congressos com a reunião de membros do Ministério Público e juízes federais em atividade visitando os locos, os lugares onde vivem os povos tradicionais, que é um dos objetivos desse seminário. Todo esse trabalho que estamos há muitos anos realizando tem resultado frutos, tem resultado a formação de outras pessoas, a capacitação de alunos preparados, inteligentes, como é a Bárbara Botelho, por exemplo, e outros que nos assistem, a minha assessora que está aqui, que é a Gabriela, que está anotando esse seminário para inserção no nosso site também, o mestrando também que está convidado, que agora é estagiário nosso, que está trabalhando com o nosso novo projeto, que é o Breno, que está aqui também presente. Ou seja, temos formado pessoas. Queríamos levar isso para a Redepa. Na Redepa, nós não temos tanto problema linguístico, obviamente, pela similitude entre as línguas espanhola e portuguesa, e nem também pela cultura, porque temos uma origem ibérica comum na construção do direito do seu sistema judiciário. Nossa dificuldade, na verdade, é territorial e um pouco da falta, ou muito da falta, de condições objetivas, materiais, de nos reunir para operações internacionais, fronteiriças. Essas operações, elas podem ser realizadas mais facilmente
quando nós estamos tratando de salvaguardas. Porque como as salvaguardas internacionais são comuns, e na maioria desses países que congregamos, onde estão os ministérios públicos, elas são recepcionadas pela estrutura normativa, pelo seu parlamento, pelo seu poder executivo, pelo seu poder judiciário, nós temos a possibilidade em comum de trabalharmos temas, assentamentos, formulações, representações internacionais em defesa de alguns bens que são comuns. Por exemplo, como o Pampa, como o Pantanal, como a região amazônica, como a região da América Central, que nós temos uma entidade parceira de fiscais, que é a ROAB, que é extremamente atuante ali, com entidades da sociedade civil. Nós temos vários bens naturais da natureza que merecem ser defendidos, que são comuns, que perpassam as fronteiras. E, por isso, essa é uma das razões da existência da rede. Mas tem uma mais, que é aquela de levar a cada Ministério Público as nossas boas práticas na defesa ambiental. Essas boas práticas têm sido resumidas em livros que temos publicados, em cursos de capacitação, com especialistas, com colaboradores, que possam também instrumentalizar melhor o Ministério Público e também com uma coisa mais, que é a troca de experiência, de ações. Há uma diferença entre a organização do Ministério Público do Brasil e da Hispanoamérica, que é mais fundamental ou mais aparente, que é o fato que no Brasil nós atuamos no Ministério Público Ambiental com todos os instrumentos, com o instrumento administrativo, com o instrumento civil e também com o instrumento criminal. Na América Latina, o instrumento preponderante quase total dos fiscais ambientais é o criminal. Não tem ação civil pública porque não tem ações coletivas, né? E ações coletivas não têm, na verdade, a legitimidade ativa das ações coletivas. Mas, na verdade, nesses países também, como sempre uma natureza da organização humana, a sociedade civil tem uma ligação muito forte com os ministérios públicos, seja Argentina, seja Peru, seja Costa Rica, seja a República Dominicana, mesmo que tenham estruturas um pouco diferentes. E também eles têm no direito penal, no direito criminal, ambiental, instrumentos no direito penal dos países deles que nós temos aqui no direito civil. Então, uma coisa compensa a outra, e nós temos, então, depois de conhecer isso, e só sabemos disso porque nós nos relacionamos nos congressos, e aí nos conhecemos e conhecemos nossas instituições, é que pudemos fazer troca de experiências e de modelos de responsabilização e também critérios de responsabilização daqueles que cometem os danos ambientais. Então, a rede tem feito isso com um grande esforço. Eu estou já há mais de 2 anos na direção da rede, junto com o Luciano Lobê, que é o promotor, coordenador dos promotores ambientais do Mato Grosso do Sul, junto com outros colegas de Salta, da Argentina, da Costa Rica também, e do Peru, como diretores. Mas nós estamos esperando, em novembro vamos fazer uma nova eleição, que é a nossa vontade, trazendo os fiscais que nós conquistamos como companheiros para a rede agora, um novo momento. É engraçado que eu quero comentar que nós ainda estávamos acostumados, antes da pandemia, a fazer reuniões só presenciais, e às vezes viajávamos aqui no Peru, como nós fizemos em março do ano passado, para nos reunir com uma diretoria de 5, 6 pessoas da rede. E descobrimos depois, agora com essa, digamos, socialização das plataformas, né, de reunião virtual, descobrimos a primeira reunião que nós fizemos, nós fizemos virtual sem custo algum, com 38 dirigentes e representantes. Então, nós estamos agora numa situação híbrida, com recursos que nós teremos para mais de 2 anos, para sustentar uma nova diretoria, para fazer algumas atividades básicas, nossos meios de comunicação, e também sustentar
as atividades de capacitação. Eu só queria falar uma coisa, eu não sei o tempo que eu tenho ainda, se é que tenho, professor. Alguns minutos, não sei se tem. Meu relógio estava marcando aqui, se eu já passei. Mas deixa eu finalizar, então. Eu queria fazer um registro histórico nesse sentido. Nós acabamos de publicar um livro, eu até queria dizer aqui, nós estamos hoje homenageando também a Gisele com essa produção, que é uma pupila nossa, com muita alegria, né? Com muita satisfação. Esse livro aqui, apresentar também ao Bob, nosso amigo, que é um produto disso, que é esse livro que nós publicamos aqui, sobre salvaguardas socioambientais, financiamento por bancos multilaterais e empreendimentos significativos. Nós reunimos aqui, eu queria dizer, a Fundação Mote, que nos financiou, a Rede Latino-Americana, a Universidade, a Fundação Unicelva, né, que sempre nos apoiou, e o GIPA, o Grupo GIPA, eu queria informar a todos, é um grupo no qual pertence. Eu pertenço, o professor Edgaray pertence, a Bárbara pertence, que é um grupo interdisciplinar de pesquisa ambiental que está registrado no diretório do CNPq, no Brasil, né, que nós ativamos. E o NEPA, que tem 20 anos de história de produção, construída por todos nós, por Bárbara, por Gisele, por mim, por Teodoro, por tantas pessoas aí, e isso é uma grande alegria, né? Eu queria só apresentar 19 pessoas escrevemos, tivemos aqui convidando os nossos alunos, pessoas que são primorosas, e eles vão falar sobre isso, em especial, né? A Bárbara também, que esteve nesse livro. O livro foi coordenado, a finalização dele com a produção do Carlos Teodoro, com uma proposta no final do livro, e nós tivemos um levantamento de dados de 4 países sobre a justiça ambiental. E agora eu finalizo dizendo que nós saltamos, só vou falar do projeto que nós saltamos. Nós finalizamos o projeto de justiça ambiental da América Latina apenas com manifestação e estímulo dos nossos alunos e de fiscais e membros do Ministério Público Brasileiro, latino-americano, e agora estamos iniciando um projeto que é de justiça socioambiental, com a produção de 2 materiais. Uma produção de um livro, que é Justiça Ambiental, coordenada pelo Luciano Lobetti, e o outro livro é um informe que nós estamos produzindo, na verdade, na América Latina, sobre a justiça socioambiental. Então, nós temos, desde o tempo do começo do NEPA, com o professor Edgaray, com todos esses alunos maravilhosos que estão aqui mostrando à farta sua produção, sua consciência, sua contribuição, nós estamos no momento agora de fechar um grande informe sobre a justiça socioambiental latino-americana. Um desses elementos fundamentais, que nos é, inclusive, cobrado pelo nosso financiador, a Fundação Mote, é um estudo sobre a salvaguarda socioambiental, que, por sinal, é um grande instrumento que nos une aos Ministérios Públicos Ambientais. Porque eu finalizo aquilo que eu tinha começado a dizer. Esse é um instrumento internacional que nós devemos deixá-lo vigoroso, ser aceito nos parlamentos nacionais. Então, nós, no Ministério Público, com língua espanhola e língua portuguesa, com suas estruturas diferentes, estamos tentando, digamos assim, cristalizar dentro dos espaços judiciais da vida forense uma recepção a todas essas salvaguardas. E vou dizer uma, por exemplo, em especial, que nós entendemos uma salvaguarda, que é o Acordo de Escazú. E em especial porque é o primeiro documento que trata, incrível, como nós atrasamos socialmente, estamos atrasados socialmente. É o primeiro documento que trata da defesa do defensor ambiental. Muitos deles assassinados no Brasil e nesses países, e na América Central, com 2 grandes símbolos de luta e assassinados também.
Portanto, a salvaguarda das florestas ambientais, que é o tema desse projeto, desse seminário, é muito importante para nós, como instrumento de ação efetivo. E já provamos, com essa demonstração das 100 ações, que tarda, mas a gente efetiva essas ações. Agradeço o convite realizado aqui, a participação. Ela agora se tornou esse seminário também uma, entre aspas, propriedade da rede latino-americana que queremos difundir, com a participação especial dessas pessoas tão importantes. Com a palavra, professor Teodoro. Gratíssimo, professor Scalop. Foi muito boa a sua apresentação aí, de recuperar alguns dados históricos aí que às vezes passam esquecidos. E para mim é uma alegria, especialmente, saber desse julgamento dessa ação, que depois eu quero até que o senhor me passe mais dados para poder realmente divulgar isso. Bom, o professor Robert Buschbecker foi citado aí diversas vezes na sua apresentação e é nosso próximo palestrante, que nos honra com a sua presença, professor da Universidade da Flórida, e que vai falar para nós sobre governança como salvaguarda para populações indígenas em obras de impacto significativo. Com a palavra, professor Robert. Obrigado, Teodoro, e saudar Scalop, Bárbara, Gisele, muito prazer estar aqui com vocês. E acho que já participei em alguns seminários pessoalmente, aí em Cuiabá. Estou lembrando que, se for caso, a gente ia sair para jantar uma pizza depois, mas infelizmente não vai acontecer hoje. Mas é bom mesmo estar com vocês e também lembrar dos tempos que vocês passaram aqui na Universidade da Flórida, Teodoro, Gisele, e na construção conjunto dessa atividade da Clínica de Direito Socioambiental. Então, eu queria falar hoje um pouco sobre uma experiência de um grupo de aprendizagem e de reflexão que a gente está catalisando, nós da Universidade da Flórida, em 4 diferentes regiões da Amazônia. Estamos tentando aprender juntos sobre como promover a governança na ameaça que a gente considera uma grande ameaça atual, são os projetos de infraestrutura, as grandes estradas novas, abrindo novas áreas da floresta, as hidroelétricas. Entendemos que hoje em dia a principal ameaça à Amazônia é esses projetos de grande escala. Esse relatório, e você me avisa quando você recebeu, mas é uma avaliação que fizemos de várias estratégias para a governança em projetos de infraestrutura na Amazônia. E a gente entende que, na grande maioria das vezes, quem toma conta da tomada de decisão, que é uma outra palavra para governança, quem toma a decisão, quem decide, os bancos, os políticos, as grandes empresas, têm influência nos ministérios e nas agências do governo, e eles implementam os projetos. E eles são aliados a elites políticos, econômicos, eles conseguem cooptar os eleitores, e você tem outros atores, esses defensores que Scalop citou, que às vezes têm pouca influência, mas são atores na cena. E exatamente entender como esses atores, esses defensores, os atores que levam em consideração os interesses socioambientais, podem ter mais capacidade de ter incidência nesses processos de tomar decisão. Isso foi a pergunta que tentamos analisar. Eu estou iniciando, né? Esperando as ilustrações, mas... Sim, pode iniciar, já está quase entrando. Tá bom. Já está na terceira página aqui. Apareceu? Sim, está aparecendo. Certo. Ok. A terceira aqui? Pode ir na terceira página. Pode Fez avançar. essa? Pode. Ok. Essa página fala sobre governança e infraestrutura.
Ok. Governança da infraestrutura. O que nós fizemos foi uma análise de diferentes estratégias que podem ser utilizadas para promover a governança. Existe uma taxonomia de estratégias para conservação na literatura que utilizamos, e eles classificam 10 tipos de estratégia, que nós agrupamos aqui. Proteção e gerenciamento territorial pode ser uma forma de promover a governança e conservação a nível territorial. Outro pode ser na mobilização e negociação política, e dentro desse tem 3 estratégias diferentes, ligado a políticas públicas, conscientização, aplicação da lei, etc. E existem estratégias que chamamos de condições facilitadoras, de informação, pesquisa, capacitação, etc. Então, usamos essa estratégia. E a metodologia, que é no 4ª página aí, Gisele. Tá. Não sei se vocês estão vendo toda a página, mas a metodologia, a gente, basicamente, nessas comunidades de prática, identificamos, a comunidade de prática é um espaço de aprendizagem com academia, ONGs, comunidades, alguns atores governamentais. E nessas 4 regiões da Amazônia, de Colômbia, Peru, Bolívia, e no Brasil foi no sul da Amazonas, norte de Rondônia, que definimos nossa área de escopo. Definimos 55 casos. Cada caso é um conjunto de ações visando promover a governança em questões de infraestrutura. Organizações comunitárias, universidades, 25 dos casos foram das ONGs e 10 de governo. Tá? E nossa metodologia foi classificar todos os 55 casos na efetividade em interromper ou mitigar os impactos de infraestrutura e sua relevância para o tema da infraestrutura, nesses casos. Próximo, eu estou nos resultados já. Tá? Então, definimos 55 casos, analisamos sua relevância, que numa escala de 0 a 3, a relevância média era 2. Efetividade em interromper ou mitigar os projetos de infraestrutura foi um pouco menos, de 0 a 3 era 1 a 1,5. Tá? Mais ou menos cada estratégia, cada caso, as organizações usaram 4 a 5 tipos de estratégia. E você vê aqui embaixo, essa gráfica mostra os 10 tipos de estratégia e mostra no barra preta sua efetividade e na barra vermelha o número de casos. Então, se você vê estratégia 4, que é a aplicação da lei e acusação, você pode ver, ele foi bastante eficaz. Foi, por longe, a estratégia mais eficaz. O que isso significa? É que, dos 55 casos, aqueles casos que incorporaram essa estratégia, entre os 4 ou 5 estratégias que aquela organização usou, tinha maior probabilidade de ter efetividade alta. Enquanto, se não usaram... Bom, quem usou essa estratégia tinha maior chance de ser exitoso. Então, essa estratégia, obviamente, é muito importante. Mas outro fator é que o número de vezes utilizados, ao mesmo tempo que foi mais eficaz, foi o menos utilizado. Isso foi um resultado interessante de nossa análise. Agora, Gisele, pode... Eu vou explicar um pouco mais, depois a gente quer abrir outro arquivo. Na conclusão, eu quero mostrar no outro arquivo, porque é um pouco mais claro, do PowerPoint. Mas quer dizer, que desses 10... Então, está me entendendo? Espero que estou me conseguindo explicar, que a gente analisou esses 55 casos, avaliamos sua eficácia, a gente... Depois analisou quais estratégias foram utilizadas nos casos mais eficazes ou menos eficazes para entender a eficácia dessas estratégias. É uma que a gente chama uma meta-análise.
pode seguir. Isso que está repetindo. Pode ir no sexto figura, Gisele, por favor. Pode continuar. A primeira conclusão. Não, você está tem vários slides, mais um em cima. Mais um em cima. Não, você está indo para baixo. Mais. Para frente? Aí, perfeito. Ótimo. Perfeito. Então, lembra que teve 10 estratégias. Dessas 10 estratégias, os 3 mais eficazes estão mostrados aqui. Esses 3, todos eles são no conjunto de estratégias chamada mobilização e negociação política. Então, essas estratégias, lembra, das 10 foram divididas em 3 grupos. Tipo, um grupo de gestão territorial, um grupo de estratégias de apoio e um grupo de mobilização e negociação política. E das 10 estratégias, todos os 3 primeiros foram nesse grupo de mobilização e negociação política. Ou seja, essas estratégias eficazes para a governança da infraestrutura incorporam um conjunto de atividades relacionadas a isso, mobilização e negociação política. E as 3 estratégias são aquele que mencionei antes, a aplicação da lei e acusação. Também foi conscientização, o uso de ferramentas de comunicação e mobilização social, foi o segundo. E o terceiro foi relacionado a estruturas legais e políticas. Essas foram as 3 estratégias mais eficazes nessa análise, essa meta-análise das 55 casos. Queria explicar que a gente não está analisando caso por caso, estamos fazendo meta-análise para entender um conjunto, para tirar conclusões mais genéricas sobre o que tipo de estratégia funciona. Próximo. Ok. Mas além... Querido... E você foi 2, mais atrás. Vou chegar nessa ainda. Gisele, pode ir mais um atrás. Agora na próxima. Não. Ok. Para frente ou atrás? Para frente. Número 6. Tá. Número 6, porque já mostrei as 3 estratégias mais eficazes, que é número 5. Tá? Número 6 aqui, perfeito, mostra que as estratégias eficazes, os casos eficazes, também incorporaram estratégias de suporte. Então, pesquisa e monitoramento, educação e treinamento, capacitação dos atores, e com informação ou com capacidade de conhecimento, etc. Formação de lideranças, fortalecimento organizacional, etc. A coisa dessas estratégias de suporte é que eles estavam muito presentes em casos com êxito ou sem êxito. Mas o importante é que nos casos que significa que não simplesmente por si só, pesquisa e monitoramento, educação e treinamento são eficazes. São eficazes quando eles estão dando apoio, estão integrados com essas outras estratégias de mobilização e negociação política. Tá? Porque eles são parte dessas estratégias. Eles são parte de outros casos que não tiveram muito êxito, mas nesse caso também são importantes. E a próxima, então. Tem mais tipo de análise que fizemos, foi sobre o tipo de organização, porque em nossa comunidade de prática temos organizações comunitárias, temos ONGs, tem academia, agências governamentais, etc. Que aprendemos foi os casos mais eficazes, estatisticamente, foram aqueles que tiveram a participação e o papel importante das organizações comunitárias,
Aí volta ao tema de hoje, os grupos indígenas, né? Pode ser organizações comunitárias campesinos, indígenas, populações tradicionais, etc. Dos casos efetivos, 50% tiveram liderança dessas organizações comunitárias, enquanto na amostragem total eram tipo 17%. Então, os casos com a liderança das organizações comunitárias tinham 3 vezes mais probabilidade de ter êxito. Tá? Então, isso foi uma análise preliminar, genérico, e aqui é a conclusão de que tipo de estratégia funciona. Obviamente, tem muito detalhe que precisa ser entendido. E a gente tem passado o último ano tentando aprofundar nosso conhecimento dessas estratégias. Temos um grupo de trabalho trabalhando sobre como utilizar comunicação, conscientização, mobilização social para ter impacto político. Temos um grupo de trabalho também que é bastante relevante para vocês e talvez podemos abrir um espaço em breve para trocar conhecimento sobre essa estratégia 4, aplicação da lei, que tinha a ver com eficácia, mas foi pouco utilizado. Então, a gente quer entender como isso funciona e por que está pouco utilizado, né? E também estamos tentando analisar a integração entre as diferentes estratégias, porque isso foi uma análise das 10 tipos de estratégia, mas a gente sabe que você tem que integrar diferentes estratégias, não são aplicadas em isolamento. Então, como são integradas as diferentes estratégias? Estamos analisando isso agora, olhando para os casos com maior êxito. Estamos olhando para um caso de cada região. No Brasil, não faz parte da nossa comunidade de prática, mas pela literatura, reconhecemos o Munduruku e seu trabalho para enfrentar e paralisar um conjunto de hidroelétricos na bacia do Rio Tapajós. Isso dá um exemplo, mas estamos olhando outras experiências em outros países para ter maior clareza sobre como essas estratégias se integram, que funciona e por que funciona, e quais são os fatores externos que limitam ou facilitam o êxito dessas estratégias. Tá? Então, basicamente, isso é um resumo de que fizemos para iniciar esse trabalho esse último ano. Se você passa para a próxima, Gisele, posso convidar vocês. Então, essa análise preliminar nos levou a fazer mais um ano de atividades e a gente está tendo 3 eventos abertos, tipo webinars, nos próximos 2 meses, para falar especificamente sobre elementos dessa figura que você viu das estratégias. Então, vamos ter um evento sobre estratégias de comunicação inovadoras, baseado na experiência nos 4 países. A gente vai mostrar análises comparativas de casos com resultados positivos, onde, em vez de fazer uma meta-análise, a gente fez uma análise mais profunda de casos específicos. E também porque o papel de comunidades é tão importante, mas a gente sabe que eles não trabalham em isolamento, mas da colaboração entre grupos de base e ONGs e academia é muito importante. A gente está olhando especificamente do ponto de vista de diferentes atores sobre colaboração intercultural. E esse evento vai ser 3 de maio. Então, estamos nessa etapa agora de pensar um pouco mais profundamente como implementar essas estratégias que inicialmente identificamos como boas opções para promover a governança, para salvaguardar os direitos e o ambiente saudável dessas comunidades no contexto de grandes projetos de infraestrutura. Convidamos vocês a conhecer nosso site. Eu passo para frente, Gisele, só para concluir.
temos um site, GIA Amazon. GIA é Governança e Infraestrutura na Amazônia. E esse site está nas línguas portuguesa, espanhol e inglês. Parceiros importantes que temos no Brasil são organizações que atuam nessa região do sul da Amazônia e norte de Rondônia, como o IEB, IDESAM, WWF, UNIR. Então, aí a ligação com a Faculdade de Direito e as clínicas socioambientais. Estamos fazendo esse grupo de trabalho sobre as estratégias legais, jurídicas, diretamente com UNIR. E gostaria explorar como a gente pode continuar nossa colaboração que iniciou com a NEPA e avançou tanto nesses anos, graças ao trabalho de continuidade de vocês. E agora estamos nessa frente de trabalho, focando muito em governança e infraestrutura, com foco regional no sul da Amazonas, norte de Rondônia, mas com interesse em pegar essa experiência e compartilhar e dialogar entre toda essa região amazônica. Tá? Então, desculpa falhas técnicas aqui, mas agradeço a palavra e passo para a Teodora. Obrigado, gente. Gratíssimo, professor Bob. Foi muito importante essa sua apresentação e certamente permanece essa ligação com a temática que nós estamos aqui trabalhando e aprofundando, né? Com certeza tem diversos links aí, eixos de ligação que nós podemos aprimorar, né? Esse exemplo que você deu dos mundurucus é muito interessante. Foi o tema da tese de doutorado da minha filha também na Universidade da Flórida. E é um caso de resistência pacífica que teve um efeito muito, muito forte, fugiu ao padrão da realidade brasileira, em que muitas vezes os direitos socioambientais são literalmente patrolados por grupos econômicos e interesses na construção de grandes empreendimentos e projetos de infraestrutura. Tá? Nós vamos dar continuidade ainda na discussão do tema, convidando agora a nossa mestranda e advogada Bárbara, né, Nathalie Botelho Rodrigues dos Santos, que vai abordar exatamente o tema de salvaguardas socioambientais e governança global. Com a palavra, Bárbara. Boa noite a todos. Professor Teodoro, agradeço imensamente pelo convite. Quero cumprimentar essa distinta mesa virtual. São pesquisadores sérios e bastante qualificados no assunto. Sinto-me lisonjeado por estar aqui hoje. O tema da minha fala é salvaguardas socioambientais e governança global, que é basicamente o que corresponde ao tema da minha pesquisa, que também teve bastante influência do professor Scalop, de quem fui aluna da graduação, e já em fase de conclusão, né, no programa de mestrado da Universidade Federal de Mato Grosso. As salvaguardas socioambientais, como o professor Scalop começou a falar, o professor Bob também, elas são consideradas standards, né, de proteção, são padrões mínimos de garantias sociais e ambientais, e estão ligadas, por exemplo, à participação popular, né, o direito à participação, mecanismos de denúncia, de reclamação, de transparência, de responsabilidade socioambiental num contexto mais geral, e servem, então, de orientação para a elaboração de políticas, ações, atividades dos mais diversos setores, mais em especial dos setores econômicos e financeiro. Então, inicialmente, essas salvaguardas foram consideradas justamente no contexto de instituições financeiras e instituições financeiras voltadas para o desenvolvimento, e aí entra a obra do professor Scalop, organizada pelo professor Scalop, sobre bancos multilaterais, né, que contribuem com projetos, megaprojetos, como disse também o professor Bob, de infraestrutura e de desenvolvimento. Tanto é que o próprio resumo executivo dos BRICS, orientado nesse sentido, ele faz uma constatação de que essas políticas socioambientais e salvaguardas são, na verdade, respostas, né, foram elaboradas como forma de respostas às falhas de mercado e às externalidades negativas resultantes da ação desses agentes privados. Então, no início, de fato, as principais destinatárias de algumas salvaguardas socioambientais, como é o caso dos princípios do Equador,
foram voltadas justamente para as instituições financeiras de desenvolvimento, chamadas de IFDs, e também para os próprios estados, na condição de mutuários desses empréstimos públicos, motivo pelo qual a governança entra com um papel fundamental no âmbito dessa discussão. Então, os atores envolvidos, né, não obstante a gente estar falando sobre agentes privados, enquanto instituições financeiras e entes governamentais dos estados, outros atores, como bem pontuou o professor Bob, como as comunidades, a sociedade civil, têm papel fundamental na gestão, na implementação, na própria adoção, na pressão para que os estados e as instituições adotem esses tipos de salvaguardas. Na nossa pesquisa de mestrado, nós não nos ativemos somente às salvaguardas socioambientais destinadas às instituições financeiras. Nós também procuramos analisar outros tipos de mecanismos de proteção socioambiental assumidos em compromissos internacionais, como metas voluntárias, dentre as quais nós destacamos uma que também será tema da fala da professora Gisele, com certeza, que são as salvaguardas de Cancún, né, no programa RED+, RED+, de redução de emissões de gases de efeito estufa, de estoque de carbono, e nesse sentido a gente destaca na pesquisa de mestrado, por exemplo, a questão da regionalidade, né, a parte, por exemplo, de que o próprio estado de Mato Grosso se viu obrigado nesse meio tempo, ali em meados de 2013, a elaborar uma política de redução de desmatamento para poder participar mais ativamente desse tipo de programa. Além dessas salvaguardas de Cancún, que será mais explorado mesmo pela professora Gisele, a gente pode também citar no âmbito da ONU os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e aí considerando como uma salvaguarda amplamente constituída, né? São 17, na verdade, objetivos que sucederam os objetivos do milênio, e aí se distribuíram em grupos temáticos, e que passaram a influenciar, então, a elaboração de políticas e ações que contribuam para o atingimento dessas metas, né? O Supremo Tribunal Federal no Brasil, por exemplo, ele criou uma resolução no ano de 2020 que visa justamente privilegiar o debate dessas temáticas no âmbito da Corte. Então, por exemplo, uma discussão que se teve, né, e é onde a resolução se aplica, né, nos casos de discussão de ações diretas de constitucionalidade que tenham repercussão geral, foi a questão do próprio cadastro de empregadores, que é a chamada lista suja de trabalho escravo no Brasil. Então, assim, a Corte já vem classificando também as demandas de acordo com esses objetivos, né, do desenvolvimento sustentável como forma de ampliar a acepção e o próprio tratamento do tema no âmbito do judiciário brasileiro. E, além dessas, também, ainda no âmbito da ONU, a gente pode citar a Convenção 169 da OIT, que trata especificamente aí sobre os direitos dos povos tradicionais e dos povos tribais, né, no que diz respeito justamente ao respeito às decisões desses povos, à participação desses povos na tomada de decisões que impliquem em ações que impactem tanto a sua dignidade, a sua cultura, o seu lar, né, a sua moradia, e todas as questões ambientais também e sociais envolvendo essas comunidades. E, além disso, a gente também procura trazer a questão dos sistemas nacionais de proteção, que também é analisado um pouco no livro do professor Scalopi, e destacamos que o Brasil tem uma legislação considerada avançada, tem um instrumento que é um supra-instrumento, né, um importante instrumento no Brasil, que é o licenciamento ambiental, no âmbito da Política Nacional de Meio Ambiente, do Sistema Nacional de Meio Ambiente, mas que, infelizmente, e isso é constatado no âmbito de vários estudos, muitas vezes só atende às formalidades legais e acaba não atingindo, então, os padrões socioambientais que a própria legislação cria ou intenta, né, resguardar. E no âmbito ainda desse licenciamento, políticas de compliance ambiental, sistemas de autorregulação, inclusive por instituições financeiras, têm sido constatados como meras formalidades, e o que se busca através das salvaguardas efetivamente implementadas é que se analise as consequências, né, no seu âmbito material e todos os reflexos que das políticas adotadas possam advir.
Então, assim, na nossa própria pesquisa, nós citamos alguns casos emblemáticos no Brasil, como o professor Bob mencionou, da questão das hidrelétricas. Nós citamos, e aí pela importância dos projetos de impacto ambiental e econômico também no Brasil, o próprio caso do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, algumas empresas, né, de grande porte, né, da indústria frigorífica, da própria indústria energética, para efetivamente demonstrar que, não obstante a legislação ter aí já algumas décadas e nós termos alguns compromissos internacionais assumidos, ainda não se atendeu a esses padrões de segurança internacional, esses padrões de proteção socioambiental como se almeja de fato. E ainda na divisão das salvaguardas, a gente ainda pode citar outras salvaguardas das instituições financeiras, que no Brasil começou com o Protocolo Verde, os próprios princípios do Equador, né, oriundos lá do início de 2000, 2003, começaram a ser aderidos pelas instituições financeiras brasileiras a partir aí de 2005. O BNDES, como eu mencionei, ele, na verdade, não é um aderente dos princípios, ele tem uma política de responsabilidade socioambiental própria, que alvo de muitas críticas e também de muitos estudos e de constatações de algumas violações, né, principalmente em obras do setor energético. Mas existem algumas iniciativas, como a própria declaração de Coleveque, que precedeu os princípios do Equador, né, e índices de performance de empresas, índices de sustentabilidade de bancos, que visam, de certa forma, atender não somente uma demanda que é internacional hoje, né, de uma espécie de selo verde, de responsabilidade socioambiental de uma forma geral, mas também de instituir nas suas próprias organizações internas ações que visem a conferir mais efetividade aos recursos naturais utilizados, a própria água, o papel utilizado, esse tipo de recurso, para que haja um aproveitamento melhor e um atendimento, pelo menos gradativo, aos princípios do desenvolvimento sustentável e toda essa preocupação de ordem socioambiental. Quanto às salvaguardas da ONU, a gente já mencionou que seriam, portanto, esses três grandes mecanismos, né, as salvaguardas de Cancún, que ganharam muito mais força até pelos incentivos que traz a partir dos programas, né, de redução de emissões, de crédito de carbono. Aí também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que nós já mencionamos, e a Convenção 69 da OIT. No âmbito regional, que também acho que será objeto da fala da professora Gisele, a gente tem, portanto, o Acordo de Escazú, e não tão recente, mas aí ratificado pelo 11º país, que, salvo engano, foi o México, no final do ano passado, passa, então, a ter uma maior força, né, de vigência internacional, passa a cumprir ali seu papel, e tem importantes previsões como essa proteção que o professor mencionou sobre os ambientalistas, né, uma expressa previsão sobre isso, e da própria vedação do retrocesso ambiental, contemplando também outras ações visando conferir mais justiça ambiental na nossa região da América Latina e do Caribe, que é tão marcada por conflitos ambientais e injustiças dessa natureza. E aí, por fim, nós, no nosso trabalho, a gente tenta fazer a compatibilização dessas salvaguardas, dizendo, por exemplo, que o Brasil, que aderiu a várias delas, se não todas, né, não consegue instituir, implementar e cobrar efetivamente, fiscalizar todo esse tipo de compromisso assumido, de metas, principalmente por, aí, de repente, uns movimentos cíclicos que a gente percebe também com a influência de políticas, com a influência de certos setores da economia, como também mencionou o professor Bob. E, nesse sentido, a gente entende que a governança global ela passa a ser um instrumento capaz de suprir essa falta de efetividade, essa falta de fiscalização, de forma que não somente os estados, né, que a governança global, então, quer passar a noção de que mesmo sem um governo central é possível uma organização
né, uma força de organização. Então, mesmo não havendo uma certeza institucional ou governamental, para que comunidade, sociedade civil, outros atores nacionais e internacionais possam participar de um movimento que assegure a implementação efetiva dessas salvaguardas e de todos os mecanismos de proteção socioambiental que se tem notícia e que se buscou aderir ao longo do tempo. Então, é nesse sentido que entra a governança global na nossa proposta, né? Poderia ser um outro mecanismo, como a própria ética, uma nova ética mundial, um novo direito internacional, algo nesse sentido, mas devido a esses movimentos e a própria necessidade de intervenção em certos setores, intervenção seja ela de forma política, seja ela de forma de regulação, que a governança global entra, né? Para, nesse campo mais político do que jurídico, assegurar que os atores possam conversar entre si e constatando, então, desses parâmetros mínimos, né? Na Europa, e a gente busca mais o contexto regional mesmo do trabalho, demonstrar que é possível, se houver uma definição de importância desses temas, dessas pautas na agenda internacional. Então, acho que meu tempo está por aí, né, professor? E aí eu já encerro por aqui, agradecendo mais uma vez a oportunidade e fico à disposição de todos. Gratíssimo, Bárbara. Muito boa apresentação. Eu quero constatar, porque o tema que eu vou tratar é praticamente uma sequência do que foi abordado pela Bárbara, né? E eu estou pensando que você pode, então, fazer o fechamento com a sua fala e o lançamento do livro. Pode ser, Gisele? Excelente. Ok. Agradeço. Aí vou então dar uma sequência, porque, como já destacado pela Bárbara, né, Santos, né, a discussão, e isso é importante enfatizar, a discussão sobre essa responsabilização solidária de instituições de financiamento com os tomadores de empréstimo na execução de grandes empreendimentos de impacto significativo, foi que forçou que essas instituições também estabelecessem um conjunto de medidas como condições para a liberação de financiamentos, e essas garantias, então, denominadas aí de salvaguardas, né, visam assegurar a observância de padrões de proteção social e ambiental em todas as fases, né, desses empreendimentos, de políticas públicas, de modo a minimizar impactos, prevenir danos, né? E, naturalmente, hoje, quando falamos em salvaguarda, tem uma abrangência ainda muito mais ampla, como bem abordado pela Bárbara, né? E a reflexão que quero fazer aqui nesse momento é bem objetiva e simples, né? Em que medida essas salvaguardas podem contribuir com as áreas úmidas e proteger um bioma tão relevante como o Pantanal mato-grossense, né? Ou simplesmente Pantanal, que é como mais tradicionalmente já conhecido. Bom, é desnecessário até enfatizar, mas o Pantanal é uma área úmida de importância mundial, né? Ou seja, constitucionalmente um patrimônio nacional, mas é também reserva da biosfera, tem zonas úmidas de importância internacional, que são sítios Ramsar, ou seja, uma série de títulos para uma área que deve ser sustentável para o benefício da humanidade, o que pressupõe aí manutenção das propriedades naturais, dos ecossistemas que são multifuncionais, né, complexos, ecologicamente sensíveis e que fornecem serviços significativos à população humana, ressalte-se. Então, foi falado nesse seminário sobre governança, né? E no caso do Pantanal, é urgente introduzir um plano de governança institucional como um ponto de partida para a gestão eficaz e sustentável desses múltiplos recursos, ou seja, a proteção desse bioma. E um dos pontos que até destaquei numa das publicações que fiz é
a necessidade de uma mobilização da comunidade acadêmica, e esses seminários fazem parte desse esforço, né, para essa mobilização, articulação junto com órgãos ambientais, federais, estaduais, para que se faça a definição desses órgãos oficiais de pesquisa que devem subsidiar a gestão do Pantanal, ou seja, quais são esses órgãos, como eles vão atuar, porque isso está previsto no artigo 10 do Código Florestal, que classifica os pantanais como áreas, né, de uso restrito. Então, é preciso tornar efetiva essas restrições de usos que sejam necessárias à conservação do Pantanal e de mais áreas úmidas. Então, insistimos nesse ponto de que precisamos que esses órgãos estejam definidos e como é que vão atuar para que os órgãos estaduais possam incorporar essas orientações recebidas na gestão dessas áreas úmidas. Um outro aspecto também que é importante mencionar é que essas salvaguardas elas são substancialmente necessárias, né, em países que têm um déficit na implementação da legislação ambiental, né, e também naqueles em que as garantias de direitos socioambientais enfrentam retrocesso. Ou seja, o Brasil é um excelente laboratório para avaliarmos a relevância e eficácia desse conjunto de garantias. Precisamos de mais garantias para que a legislação seja minimamente cumprida e que padrões que são necessários à conservação de importantes biomas sejam observados. Em duas publicações recentes que fizemos sobre Pantanal, nós destacamos que as áreas úmidas, e entre as quais destaca-se o Pantanal, né, podem ser consideradas hoje no cenário brasileiro como áreas especialmente desprotegidas, né? Porque, embora a Constituição fale espaços territoriais a serem especialmente protegidos, na realidade nós estamos diante de áreas especialmente desprotegidas e, assim como o Pantanal, assim como as demais áreas úmidas, encontram-se, na verdade, à margem da lei. Primeiro, porque nós observamos um grande retrocesso no Código Florestal que excluiu do rol das APPs essas margens alagadas periodicamente, né, que abrangia grandes extensões de área do Pantanal mato-grossense. Ou seja, já era uma forma de proteção mais restritiva que precisava ser considerada porque está no Código Florestal. Segundo, porque não temos no direito brasileiro uma tradição de aplicação de normas internacionais, que inclui aquelas já ratificadas pelo Brasil e que integram, portanto, o sistema jurídico pátrio, como é o caso da Convenção de Ramsar, que visa proteger áreas úmidas. E tivemos recentemente uma decisão do STJ muito interessante, que estamos comentando no artigo que vai ser publicado agora brevemente, onde o STJ destaca exatamente a necessidade e relevância da proteção dessas áreas úmidas com os instrumentos que hoje já temos, né? Agora, terceiro ponto também que revela a importância dessas salvaguardas é que essas áreas estão se transformando numa nova fronteira agrícola, ocasionado isso, sobretudo, pelo baixo preço da terra. O certo é que observamos uma nítida mudança no padrão de uso e ocupação que assegura a conservação que asseguraram historicamente a conservação da maior e mais rica área úmida do planeta, que é o Pantanal, né? Isso mudou muito, né? O Pantanal foi o pantaneiro, com a sua tradição cultural e o seu jeito de gerir aquele ecossistema, conservou esse Pantanal durante séculos, né? E o que nós estamos assistindo hoje é uma mudança, uma entrada de novos proprietários rurais que querem implantar no Pantanal um sistema de utilização com máquinas e fertilizantes e agrotóxicos, que é incompatível com a qualidade e a sensibilidade desse bioma. Além disso, existem grandes projetos e obras de infraestrutura que estão sendo pensadas sem avaliações
de impacto confiáveis, né, sem que sejam considerados os serviços ecossistêmicos e a riqueza da biodiversidade que esse bioma tão importante abriga. Posso citar alguns exemplos aqui muito rapidamente. O primeiro, a proposta de federalização da Transpantaneira, né, que seria um projeto para... Imagino que seria uma rodovia. Esse projeto já foi objeto de 2 propostas na Câmara dos Deputados, 2 projetos de lei apresentados para tornar federal esse trecho e forçar a realização de uma obra que seria uma rodovia com tráfego intenso de caminhões carregados, cortando uma das áreas de mais rica biodiversidade do mundo. Quer dizer, é até difícil dimensionar o impacto que isso teria para o ambiente, né? Também na pauta desses programas de infraestrutura, os projetos que visam tornar a hidrovia Paraguai-Paraná, nesse tramo, esse trecho Cáceres-Corumbá, operando durante todo o ano, o que também tem um potencial de impactar severamente o pulso de inundação do Pantanal. Além disso, também com impacto no pulso de inundação, que é o que caracteriza, vamos dizer assim, a marca registrada do Pantanal, é o pulso de inundação. E nós podemos destacar também a previsão de mais de 150 hidrelétricas nos rios que correm para o Pantanal só em Mato Grosso. Hoje já são 45 empreendimentos hidrelétricos em operação. Dentre eles, né, a usina de Manso, que até hoje ainda não observa realmente o pulso de inundação para que faça a descarga de água, ou seja, tem um impacto com certeza grande sobre o ecossistema pantaneiro. São 116 empreendimentos que estão em processo de análise só em Mato Grosso, sem contar Mato Grosso do Sul, e que certamente tem um elevado potencial de alterar o regime de inundações sazonais e interanuais em toda a planície pantaneira. A lista de ameaças é extensa e projetos com potenciais impactos sobre o pulso de inundação do Pantanal avançam sem uma avaliação de impactos que seja consistente. Por isso, é importante a definição de salvaguardas aplicáveis a esses projetos que ameaçam a integridade do Pantanal. Uma salvaguarda necessária nesse contexto é a avaliação ambiental estratégica, que permite a realização de estudos mais aprofundados que possam prever, orientar, adequar possíveis impactos e relações que determinados planos de governo, programas, projetos e ações possam ter com a interface ambiental, né? Por exemplo, uma gestão da utilização do potencial hidrelétrico dos rios da bacia do Alto Paraguai tem que ser definida com base numa avaliação ambiental estratégica, né? Para que a gente conheça o hidrograma e estabeleça ali algumas regras mínimas que tenham que ser observadas nesse. Bom, eu sei que há os que consideram que o EIA-RIMA seja suficiente, já tem o estudo de impacto ambiental, isso é suficiente. Naturalmente, quem pensa assim, parece ignorar que esse importante instrumento perdeu hoje sua credibilidade. Tem muitos relatórios que são elaborados aí com base no copia e cola e, portanto, subestimam impactos e acabam desaguando aí numa judicialização do licenciamento, né? São quantas ações foram propostas pelo Ministério Público Federal e Estadual no caso da obra hidrelétrica de Belo Monte? Dezenas, né? Bom, com isso eu quero dizer que algumas salvaguardas podem ser adotadas para conferir maior eficiência, por exemplo, a esse instrumento que eu falei do EIA-RIMA, de modo a restaurar a sua confiabilidade, proporcionar avaliações que permitam sopesar esses impactos, avaliar os positivos, os negativos, nos casos de licenciamentos mais complexos. Uma salvaguarda nesses casos seria, por exemplo, exigir que o empreendedor arque com os custos de uma equipe de consultoria independente, que pode ser indicada pelo órgão ambiental, para analisar o EIA, o estudo de impacto apresentado. Porque muitas vezes são estudos complexos que os próprios órgãos ambientais não detêm pessoal técnico qualificado para fazer uma análise mais aprofundada e, além de estarem sobrecarregados,
uma série de outros licenciamentos pendentes. Também, por exemplo, pode ser exigido que financiadores incluam como salvaguarda nos financiamentos para hidrelétricas o apoio à constituição de um comitê científico para desenvolver essas ações que estão previstas no Plano de Recursos Hídricos da região hidrográfica do Paraguai, e especialmente nesse aspecto de definir um hidrograma ecológico que deve embasar aí a avaliação dos impactos de hidrelétricas, né, comparando, por exemplo, os impactos da produção de energia com outros usos, como pesca, turismo, que são extremamente relevantes num bioma como o Pantanal. Da mesma forma, é importante rever as alternativas para a introdução de instrumentos econômicos no intuito de apoiar a conservação de terras indígenas, quilombolas, particularmente no que diz respeito ao pagamento por serviços ambientais, né? O que, para isso, é necessário, naturalmente, analisar, difundir experiências exitosas no emprego do RED Plus, né, como foi falado, como uma alternativa para garantir melhores condições para a manutenção dessas comunidades e preservação da cultura, que vai ser agora, em seguida, analisada pela professora Gisele. Naturalmente, nesses casos, é necessário e é fundamental que seja exigida também como uma salvaguarda a consulta prévia, livre e informada, o que tem sido, aliás, reiteradamente decidido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e solenemente ignorada no Brasil. Então, no grupo de pesquisa Jus Amazônia, que versa sobre a construção teórica e prática de um direito amazônico e das áreas úmidas, através dessa clínica de direitos humanos e meio ambiente, estamos trabalhando na definição de um amplo rol de salvaguardas que possam ser aplicadas, né, a esses projetos de impacto significativo no Pantanal e áreas úmidas, né, e que vai ser debatido ainda em outros seminários assim que avançarmos, né, e deve redundar e redundará também na publicação de uma coletânea específica sobre o tema. Então, é isso os pontos que eu gostaria de destacar e agradeço mais uma vez a participação de todos. Passando a palavra, então, para a nossa palestrante, Gisele Vieira Ferreira, que vai abordar, então, esse tema do RED. Grato, amigo. Ótimo, pode excelente. A palavra. Tá, obrigada. Bom, primeiro eu quero saudar todos, né, que compõem a mesa e todos aqueles que estão nos assistindo com a paz do Senhor Jesus e dizer que eu estou muito feliz, né, muito feliz por esse momento. É um momento onde realmente eu estou reencontrando aí, né, amigos e pessoas que construíram juntos, né? E a presença essa informação do Scalop, né, de que houve frutos, né, de todo aquele trabalho que foi desenvolvido, é literalmente muito gratificante, né? Bom, a proposta aqui, né, nesse evento é fazer também um seminário de lançamento do livro, né, Deus me deu, que é o livro que foi publicado agora no final do ano de 2020, né, pela editora Dialética. Esse livro, ele resultou, né, da pesquisa realizada no meu mestrado, né, que aconteceu no âmbito do programa de mestrado da Law School, da Universidade da Flórida, né, com apoio da Mo Foundation, e esses últimos manuscritos, né, para gerar o livro, contou, né, com a orientação, né, do professor, doutor e amigo, né, Carlos Teodoro Irigaray. O livro, ele traz, né, a temática da participação indígena na formatação da política, né, e projetos de rede, e foi motivada, né, a justificativa é muito expressa, em razão da inquestionável relação entre, né, as mudanças climáticas e os povos indígenas, seja pela sua vulnerabilidade, né, aos impactos dessas mudanças, ou também aos impactos de um mecanismo de mitigação tal qual o RED, se não for, né, bem formatado. Então, o tema tratado é a essencialidade do acesso à informação e participação dos povos indígenas nesse tipo de políticas e projetos. O que nós buscamos fazer, né, no decorrer do livro foi construir, né, quais seriam os elementos necessários para que esses direitos, né, da participação e da informação fossem efetivamente, né, resguardados. Quais são os elementos necessários para que isso aconteça?
Bom, e para isso, assim, eu vou só apresentar um outline, né, do livro e vou focar nessa tese final. Bom, o objetivo, né, geral, né, do trabalho, né, dessa pesquisa que gerou o livro, foi analisar o direito de acesso à informação e à participação desses povos no sistema jurídico internacional e nacional como condição para se garantir, né, a sua efetiva participação nessas políticas e projetos. Com objetivo específico, né, primeiro se demonstrou a relação entre o aquecimento global e a floresta, e a contribuição indígena à conservação da Amazônia. No segundo momento, buscou-se apresentar o estado da arte do REDD+, né, o REDD+, e as oportunidades de conservação desse mecanismo. E, por fim, depois dessa construção, confirmar o direito, né, de acesso à informação e participação desses povos nessas políticas e projetos de REDD e demonstrar, né, os requisitos para que esses direitos sejam efetivamente resguardados. Então, eu vou, assim, só trazer um outline dos 2 primeiros pontos e focar no terceiro. Bom, a metodologia utilizada, né, na pesquisa foi pesquisa bibliográfica, né, de normas internacionais e nacionais, da doutrina, né, e das jurisprudências da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Organização Internacional do Trabalho, relacionados ao direito de informação e participação dos povos indígenas em políticas e projetos que impactam diretamente ou indiretamente suas terras e seus respectivos recursos naturais. Bom, e especificamente quanto ao princípio do consentimento livre, prévio informado, para fins, né, interpretativos, analisou-se também o Decreto Supremo da Bolívia e a jurisprudência da Corte Constitucional Colombiana, né, e decisões em representações da Organização Internacional do Trabalho. O primeiro capítulo, que visou demonstrar essa relação entre aquecimento global e floresta, abordou, né, os seguintes pontos. Ele buscou apresentar um panorama desse fenômeno climático e concebeu, né, esse fenômeno climático como um reflexo dos riscos, né, advindos da era do antropoceno, né, que é a era ali onde se confirma a influência do homem, né, no impacto aí, né, da Terra, aí fundamentamos, né, em doutrinas e estudos e também, né, dos relatórios do IPCC. Demonstrou-se também, né, a relação e os serviços que a floresta traz ao clima, os impactos do desmatamento e da degradação da floresta no clima e a inquestionável, né, contribuição indígena à conservação da Amazônia, né, pela sua concepção da terra, né, pela área, né, a qual eles detêm e que demonstra, né, a proporção de carbono que estão ali naquela área, a proporção de biodiversidade. Então, assim, trouxemos, né, toda uma construção sobre isso. No capítulo 2, nós apresentamos, né, traçamos todo o estado de arte do REDD+ e as oportunidades de conservação, né? E o objetivo era facilitar, né, não só para a academia, mas para o público em geral, esse panorama, porque a questão ambiental ela demanda, né, vários conhecimentos, e quando você sistematiza um lugar só, você facilita esse acesso à informação. E os pontos abordados nesse capítulo foi o panorama internacional e nacional desse mecanismo, né, a natureza jurídica, né, a Estratégia Nacional de REDD, que foi instituída em 2015, os resultados, né, e pagamentos que o Brasil já conseguiu galgar, e a oportunidade que o antropoceno, além de, né, ter trazido riscos como a mudança climática, ele pode ser concebido, por outro lado, como uma oportunidade para a conservação da floresta, né, já que nós já fizemos tudo que podíamos fazer, então agora é o momento onde nós temos uma maturidade, então, para analisar e falar, olha, é a hora de repensar o curso, né, repensar não só o discurso, mas o curso que nós temos conduzido aí o nosso desenvolvimento. Bom, com relação ao REDD, eu só vou trazer aqui essa introdução um pouquinho mais detalhada, porque como o acesso é para público em geral também, né? O que é o REDD, né? Primeiro, ele é uma sigla que significa redução de emissões por desmatamento e degradação florestal. E o PLUS, né, o MUS, que também considera a conservação, manejo florestal sustentável, né? E o aumento dos estoques, né, de carbono florestal. Bom,
qual que é a natureza jurídica desse instituto, né, do REDD? Ele é um instrumento econômico para mitigação das mudanças climáticas desenvolvido no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas, né, sobre mudança de clima, que visa prover incentivos financeiros a países em desenvolvimento, o seu resultado, né, no setor florestal. No livro, a gente traz toda a construção, né, das COP, das conferências de partes que foram, né, construindo. Aqui eu faço destaque, né, a COP16, né, em Cancún, a Bárbara até chegou a fazer referência, onde se reconheceu, né, o papel crucial do REDD e se definiu, né, o escopo, as atividades e as salvaguardas, né, que é conhecido como as salvaguardas de Cancún. E a COP19, né, que é conhecido como o Marco de Varsóvia para o REDD, que estabeleceu os requisitos para o reconhecimento de resultados de mitigação no setor florestal e criou incentivos financeiros às atividades, né, desse mecanismo. Bom, feita essa construção, né, nós passamos a tratar, né, do tema diretamente, que seria analisar o direito de acesso à informação e participação dos povos indígenas como condição, né, prévia para a formatação de políticas e projetos de REDD. Nesse capítulo, né, nós abordamos o princípio da informação ambiental como um fundamento democrático, o direito, né, de acesso à informação e participação dos povos indígenas com ênfase, né, na aplicação do princípio do consentimento livre, prévio e informado, o direito à informação e à participação dos povos indígenas, depois dessa construção, que ele aplica diretamente à formatação de política, né, e projetos de REDD. Bom, com relação ao princípio da informação ambiental como fundamento democrático, bom, primeiro, o direito de acesso à informação tem status constitucional, né? E constitui direito fundamental e instrumental, não pode esquecer disso, porque ele visa preservar o quê? O pleno exercício dos direitos sociais individuais, por meio da participação e do controle social, né, das ações políticas promovidas pelo Estado. Portanto, é um direito, ou seja, é um requisito para o exercício da democracia. Com relação ao princípio da informação ambiental, de uma forma já delimitando um pouco mais, ela impõe que os órgãos competentes produzam informações e forneçam esses resultados, né, das análises realizadas. E, como disse Barros, né, o direito de saber, né, ou seja, o direito de ter acesso ao conhecimento necessário para antever e intervir em atividades e políticas, né, que possam causar danos ao meio ambiente. Bom, feita, né, essa construção do direito à informação e à participação, passamos agora a delimitar um pouco mais, aplicando, né, vendo o arcabouço jurídico para a aplicação desses direitos para os povos indígenas. Aqui eu vou trazer, né, algumas normas que foram elencadas, dentre elas a Declaração das Nações Unidas sobre Direitos dos Povos Indígenas, que trouxe aí o princípio do consentimento livre, prévio e informado, a Convenção 69 do OIT, né, que também foi recepcionada pelo Brasil, que regulamenta esse princípio ao tratar do direito de consulta prévia sobre medidas administrativas e legislativas e sobre a exploração de recursos naturais em terras, né, dos povos interessados. Citamos também a Convenção sobre Diversidade Biológica, que também exige consentimento prévio informado acerca do acesso aos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais, a Constituição Federal, o Estatuto do Índio, a própria Declaração Americana sobre Direitos dos Povos Indígenas, que tratam do direito à informação e à participação por meio da efetivação do princípio do convencimento, né, livre, prévio e informado. Pois, né, ele vem ao encontro, né, do direito de autodeterminação desses povos, que também é assegurado. Bom, considerando, né, que esse acesso à informação, à participação, ela é imbricada, né, ao cumprimento desse princípio do consentimento livre, prévio e informado, nós vamos passar a detalhar o que seria esse princípio, né, o que se entende por esse princípio, né, como tem que ser a formatação para que esse princípio de fato seja assegurado. Bom, esse princípio, né, ele assegura o direito às comunidades indígenas serem informadas sobre qualquer ação ou política que afete suas terras e recursos, bem como sobre qualquer lei ou outra ação administrativa que possa afetar suas comunidades. E essa informação ela deve se dar em tempo hábil, né, a fim de que se possa obter o consentimento antes, né, do início da política ou da ação. Quais seriam os requisitos, né, para que esse princípio seja efetivado? E aí, no meu trabalho, eu coloco isso como sinônimo de efetiva participação. Bom, as informações, elas devem ser suficientes, isso se eu destaco, né, no que tange
ao RED em si, que é um tema, assim, complexo, no sentido de envolver vários, né, níveis de conhecimento e conhecimento técnico. Então, esse cuidado tem que ser redobrado, das informações serem suficientes para propiciar a efetiva participação dos povos indígenas no processo de tomada de decisão e que sejam transmitidas de forma a alcançar a sua compreensão. A informação tem que ser de fácil acesso, permanente, imparcial e prévia, a fim de propiciar a consulta efetiva, realizada de boa fé e por meio de procedimentos culturalmente adequados, e deve abarcar todas as etapas, né, dos planos e políticas de desenvolvimento. E no que se refere, quando se tratar de medidas de impacto geral, né, o Instituto Socioambiental, ele né, aponta, né, que as informações devem ser difundidas com a maior amplitude possível, né, ou seja, em várias línguas, com diferentes estratégias de intercâmbio de comunicação. E nós buscamos também, né, para trazer essa interpretação desse princípio, as decisões, né, como está pelo Igaray, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, que, ao aplicar a Declaração e Convenção Americana, conseguiu construir uma jurisprudência inovadora e sólida, né, permitindo a proteção efetiva dos direitos dos povos indígenas. Nós analisamos 3 casos, né, um envolvendo, né, o Suriname, onde reafirmou o dever do Estado de garantir a sua efetiva participação conforme os seus costumes e tradições, a fim de preservar e proteger, né, e garantir a sua relação especial com seu território, a sua subsistência. O outro caso analisado foi envolvendo o Paraguai, que garantiu a participação da comunidade em toda a decisão que afete os seus territórios. E, por fim, um caso do Equador, de 2012, que afirmou que a consulta prévia constitui norma convencional, princípio geral do direito internacional e dever indelegável do Estado, e concluiu que sua violação afeta diretamente a identidade cultural, costumes e tradições dos povos indígenas. Todavia, embora a consulta ela seja obrigatória, com o intuito de chegar, né, ao acordo ou ao consentimento, no âmbito da OIT, esse consentimento ele não constitui requisito a ser cumprido pelo Estado. Ele tem que seguir o processo da consulta. Só que a Corte ela deu uma reforçada, porque ela diz que em casos onde a integridade da comunidade seja afetada em maiores dimensões, ele sim seria, né, um requisito. Essa decisão ela é muito, né, elogiada por doutrinadores, mas alguns ainda trazem críticas, assim, que poderia ter avançado um pouco mais para alcançar também de médio porte, né, e pequeno porte. Bom, feito isso, né, tendo esse cenário aí do assegurar, né, esse princípio, né, a consulta, nós também fizemos esse estudo comparado da aplicação desse princípio, né, utilizando ali a Bolívia, a Colômbia, né, e as decisões da OIT. Bom, no decreto expedido pela Colômbia, ela estabelece, né, que o processo prévio ele deve garantir a informação prévia e oportuna, a verdade, a integridade das informações, não só os pontos positivos, mas também os negativos, a oportunidade, né, que significa que ela tem que ser fornecida em tempo hábil para que as instâncias representativas das comunidades e autoridades possam desenvolver o processo, né, de consulta e cumprir as etapas necessárias para a sua efetivação, né? Não tem que ser um afogadilho. A participação, a transparência, bem como os demais direitos fundamentais, né, de subsistência, cultura, ambiente, né, formas de organizações sociais, integridade e propriedade das suas terras. Bom, o decreto, né, ele assegura a participação, mas também não chega, né, a assegurar o direito ao veto, né, então a participação não significa direito ao veto, mas determina que as interações das comunidades indígenas devem ser consideradas e estar presentes na fundamentação da decisão tomada. Com relação à Corte Constitucional Colombiana, eu cito aqui a sentença, né, 39 de 97, onde ela traz, né, que para assegurar esse princípio, exige que as informações sejam apropriadas, completas, repassadas de forma a serem compreendidas pelos povos, assim como deve se aferir, né, a efetiva representatividade das entidades que declarem representar as comunidades. E se houve negativa do projeto por parte das comunidades, o Estado deve justificar de forma fundamentada em sua decisão, né,
e demonstrar que a sua decisão foi objetiva, razoável e proporcional ao objetivo constitucional que exige a proteção da identidade social, cultural e econômica da comunidade, bem como apresentar mecanismos que possam mitigar e corrigir ou restaurar, né, os efeitos negativos dessa decisão. No que se refere às decisões da Organização Internacional, né, do Trabalho, eu cito aí 2 representações, uma envolvendo o governo da Bolívia, que traz, né, que dentro do conceito de consulta prévia deve ser entendido no contexto geral de proteção dos direitos e integridade desses povos, e que a consulta deve promover um diálogo genuíno entre as partes, né, ser conduzida com boa fé, com desejo sincero de chegar ao consenso, oportunizando o envolvimento, né, dos povos interessados o quanto antes, a fim de ser prévia, né, ou seja, não após as decisões. E também uma apresentação que envolveu o Brasil, onde estabelece, né, que o processo de consulta não é apenas um requisito formal, mas um genuíno instrumento de participação. Então, ele deve assegurar procedimentos adequados às circunstâncias dos povos envolvidos e citar e criar condições necessárias para esse diálogo e acordo e levar em consideração a opinião desses povos por meio de suas instituições representativas e facilitar esse intercâmbio. Ele afirma que a consulta e a participação são pedras angulares da convenção, né, e permite, né, permite que os povos indígenas participem efetivamente do seu desenvolvimento, né, e contribuir com a prevenção e resolução de conflitos de interesse. Bom, considerando todo esse arcabouço, né, eu lembro do professor Scalopi, das minhas aulas de graduação, então, conforme, né, esses parâmetros normativos, jurisprudenciais apresentados, é indubitável, né, que aos indígenas é assegurado o direito de acesso à informação e participação na formatação de políticas e projetos que afetem diretamente o seu território. Considerando que o RED, ele tem um potencial impacto referente aos povos indígenas, seja em razão da sua vulnerabilidade às mudanças climáticas, seja em relação ao impacto desse próprio mecanismo, né, então deve ser assegurado, né? Do contrário, né, os mecanismos podem causar exclusão do processo de tomada de decisão, criação de modelos excludentes de conservação de floresta para proteger o reservatório de carbono, violação dos direitos de terra, dos recursos, né, e contratos abusivos, e conflitos, né, entre comunidades. E isso eu digo por quê? Porque nós fizemos um estudo, né, de um material desenvolvido pelo Movimento Mundial pelas Florestas Tropicais, onde eles analisaram, né, 23 projetos, né, foi publicado em 2015, né, projetos bem anteriores, onde demonstraram que esse princípio não foi assegurado e consequências, nesse sentido que eu acabei de explicar, acabaram, assim, impactando muito negativamente, né, as comunidades indígenas. Portanto, né, a informação, essas experiências apenas confirmam que a participação desses povos, né, nessas formatações de políticas e projetos é imprescindível, né, como condição. E, deixa eu já chegar aqui. Então, assim, para que você tenha, né, inclusive, o desenvolvimento de uma proposta eficaz e equitativa. Mas, para isso, o que é necessário? Né? Se aplicar o princípio do consentimento livre, prévio e informado na sua mais ampla significação, né? Portanto, no final do nosso trabalho, a gente concluiu, né, a nossa hipótese, né, que o ordenamento jurídico garante, sim, o direito, né, à informação e efetiva participação desses povos na formatação de política e projetos de rede, a fim de que esse mecanismo resguarde o direito de autodeterminação desses povos e seja eficaz para a sua mitigação. E, assim, eu finalizo, né, a minha apresentação com algo que eu escutei ontem, né? Porque, assim, é o momento de usar a era do antropoceno para superar, realmente, né, posicionamentos que até então não geraram, né, um crescimento que tange, assim, a desenvolvimento sustentável para resguardar para as próximas gerações. Então, é o momento, sim, de nós defendermos o nosso patrimônio, né, ambiental de uma forma que você também possa gerar recursos, né? E aí, utilizando a questão, né, florestal. E eu cito, que eu escutei ontem, a oração do guerreiro da selva, do Exército Brasileiro, que ele diz assim: mas se defender esta brasileira Amazônia tiver que perecer, ó Deus, que façamos com dignidade. Ele fala, e mereçamos a vitória. Mas eu peço que nós mereçamos a vitória, né, numa gestão de governança participativa, né, e efetiva, para que a gente possa tanto resguardar o recurso, mas também levar, né, uma melhoria de qualidade de vida para os povos da Amazônia.
E é com muita gratidão, né, ao Senhor Jesus pela oportunidade que Ele me deu de desenvolver esse estudo, de publicá-lo, né, nesse período, foi em 2020, assim, que nós sabemos que é um período que foi um período muito desafiador, né, que nós ainda estamos passando, e agora para poder compartilhar, né, esse conhecimento com vocês e com todos que terão acesso ao livro. E desde já eu agradeço, viu, professor Irigaray? Ok, grato, Gisele. Parabéns aí pelo seu trabalho, pelo livro que você está colocando aí para hoje, né? Lançando ele oficialmente, né? Nessa oportunidade desse seminário. E para nós é uma alegria poder estar também contigo, celebrando esse momento, infelizmente sem direito à pizza, como disse o professor Robert, né? Ou pelo menos aquele encontro em que possamos nos abraçar e festejar as vitórias que hoje foram relatadas, entre as quais o lançamento do seu livro. Nós temos algumas questões que foram pontuadas. Eu vou fazer aqui um breve sumário do que foi pontuado e algumas informações mais simples eu vou passando, mas também quero que todos os palestrantes aí possam também me auxiliar com isso. Primeiro, um comentário da Eliane Chunacalo, relativo à palestra do professor Bob, dizendo super interessante, pois a apresentação remete no que a Federação dos Povos Indígenas de Mato Grosso, o programa Reino, o qual o subprograma Território tem um esboço de governança bem participativa, né? Então, esse trabalho apresentado pelo professor Bob tem eco, né, dentro desse trabalho da Federação dos Povos Indígenas de Mato Grosso. A Rose Araújo nos fez uma pergunta se nos casos de salvaguarda de comunidades invisíveis aos órgãos ambientais, né? Que aí são povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais que sofrem com conflitos de terra, o instrumento TAUS tem efetividade para as famílias com relação ao uso do território. Ao longo do Rio Paraguai, muitas famílias receberam TAUS para poderem ter direito às suas áreas de vida. Bom, o que é esse TAUS, né? Esse é um termo de autorização de uso sustentável, né? A sigla TAUS, são tantas siglas que tem hora que a gente fica meio perdido, e cada dia aparecem algumas mais novas, daqui a pouco vamos falar de uma outra aí. Bom, isso está disciplinado, Rose, né, por uma portaria da SPU, Secretaria de Patrimônio da União. Na realidade, ela incide, esse termo de autorização são áreas de domínio da União. Então, por exemplo, margem de um rio navegável é bem da União, isso insuscetível de apropriação, ou seja, a pessoa mora lá há 50 anos, não vai ter direito ao uso capião sobre aquela área. Então, portanto, o que faz a SPU? Ela emite um termo de autorização de uso sustentável, ou seja, aquela pessoa tem direito de permanecer na área, né, e isso objetiva e ordenar o uso racional e sustentável na orla fluvial, no caso, que é o Rio Paraguai, voltado à subsistência dessas populações. Então, isso tem um caráter precário, transitório, mas permite que essas populações, né, que exerçam atividades tradicionais, agroextrativistas, ou agropastoris, de organização familiar ou comunitária, possa ali ter sua subsistência, geração de renda e permanecer na posse daquela área, sabendo que ela não vai ter um título que ela possa comercializar, mas pelo menos tem a tal da TAUS, né? A tal da TAUS. Bom, uma outra sigla que foi falada aí, os TICAs, né? Que os TICAs são territórios e áreas conservadas por povos indígenas e comunidades tradicionais e locais. Na realidade, é um conceito novo que ele foi desenvolvido por um consórcio e tem aí o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, né? E outros atores internacionais, né? Que reconhece os direitos de povos e comunidades tradicionais e seus territórios, né? Então, eu sugiro a quem nos perguntou, Elaine Teixeira, para você dar uma olhada no site
de forma a ampliar o Está travando, Teodoro. Sim. Pelo menos para mim, né? Está travando. Tá travando. Quando é que você falou Elaine... talvez porque eu estou falando muito rápido, né? Vou falar um pouquinho mais lento que o computador consegue acompanhar aqui, ok? Eu só estou sugerindo a Elaine para ela ir ao site da MUPAN, que ela vem promovendo esse conceito TICA e passando instruções, inclusive, de como uma organização pode requerer esse registro internacional de TICA para o seu território, né, que seria um território e áreas conservadas por povos indígenas e comunidades tradicionais locais. Então, TICAs, ok? Bom, e tem uma pergunta aqui que eu quero ouvir também os demais palestrantes, né? Como foram faladas das salvaguardas internacionais, a Áurea Garcia nos pergunta aqui como olhar para as questões transnacionais e como trazer para o território. Alguma sugestão para o regional e especial para o Pantanal? Qual o caminho para o pé no chão, né? O professor Scalopi está convidado a falar um pouco sobre isso aí, né? Porque a rede latino-americana trabalha com essas questões no âmbito internacional e também para esse pé no chão e trazer para a realidade, por exemplo, do Pantanal. É importante, porque aí eu tenho duas lições que foram dadas a nós pelo próprio Pantanal. A rede latino-americana nasceu em Bonito, para integrar com o Paraguai o Pantanal, Chaco-Pantanal. E também nós temos o Grande Chaco americano, que é outro Pantanal, um pouco mais para o oeste. E essas áreas úmidas foi uma preocupação do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, Ministério Público do Mato Grosso e o Ministério Público do Paraguai. Da Bolívia conseguimos poucos contatos, mas na época trouxemos 2 colegas de lá, inclusive, que só atuavam no crime. Então, nós começamos a trabalhar porque para cuidar do Pantanal, nós tínhamos que fazer um trabalho conjunto. O que eu aprendi? 2 coisas. A primeira, que a grande integração se faz pela academia primeiro. Pelo trabalho acadêmico, pela pesquisa que se faz, pela integração entre universidades, que não é tão forte, mas existe. E aí esse trabalho produzido vai amadurecendo. Por exemplo, nós, do Ministério Público, vamos realizar agora, esses dias, uma reunião do Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado do Mato Grosso, Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Afinal, depois de tantas lições da tragédia no Pantanal, um encontro para definir uma política de ação mínima. Dia 5 temos uma reunião, já depois de um amplo debate. Isso daí. Gostaríamos de ter esta relação e ações efetivas com a Bolívia e o Paraguai. Isso ainda é muito distante. Se a gente tivesse o Mercosul e teria um aparamento, um pouco como é a Europa, nós teríamos conseguido. Então, o que eu quero resumir é o seguinte: quando nós reunimos, quem integra para nós, instrumentalmente, são os especialistas, são os pesquisadores, os professores. Nós temos feito encontros do Pantanal, estou dando exemplo do Pantanal, o máximo que conseguimos, encontros produtivos, que é coleta de dados, que é compulsão de dados realizados, é com a academia. Nós estamos ainda muito timidamente, na América Latina, muito timidamente, nos relacionando institucionalmente. Muito. Talvez o Ministério Público está mais avançado. Tem 2 ou 3 outras redes na área jurídica, mas se reúne mais formalmente e não tem um trabalho, claro, é sempre uma promessa, uma proposta, mas não realizam convênios e capacitações mais efetivas.
Então, do ponto de vista institucional, ainda está muito difícil eu não ter na academia, porque é muito difícil nas regiões transfronteiriças e internacionais, como me perguntaram. Na Amazônia, nós estamos tentando agora um projeto que a OEA ofereceu e ele não foi adiante, para que nós fazemos uma reunião dos ministérios públicos amazônicos para a gente fazer uma luta de combate à degradação transfronteiriça. Nós conseguimos fazer um grande acordo com os ministérios públicos brasileiros, e nós temos agora uma reunião que está marcada hoje, inclusive eu tomei ciência dela, para a formação de uma força-tarefa de defesa da Amazônia, realizada pelo Colégio dos Procuradores Gerais de Justiça. E nossa grande missão é relacionar isso com o Peru, com a Colômbia, com os países limítrofes que têm espaço amazônico. E isso ainda é muito difícil. Por quê? Porque nós não temos uma entidade supranacional de caráter regional que seja efetiva. Nós temos um parlamento com sede, nem sei se está funcionando efetivo. Eu fui na posse e assunção de uma dessas, digamos, de um desses membros, de um desses colegiados, estive lá, mas depois se esmoreceu esse Mercosul. Então, nós não temos. Na América Latina, há uma entidade chamada ROABS, que tem um financiamento norte-americano, na maioria dela, dos Estados Unidos, que reúne fiscais e ambientalistas que trabalham na proteção dos animais em extinção silvestre na América Latina. E nós somos nossos parceiros. Nós nos reunimos com eles. Lá eles têm alguma instrumentação, porque os Estados Unidos dá materiais, recursos, que são países com muita dificuldade, para atuar especificamente na proteção dos animais silvestres. Então, nós temos poucas coisas nesse sentido. Só temos, assim, reuniões para transferir boas práticas. As boas práticas que temos aqui, boas práticas que eles têm lá, e como a gente pode adotar essas boas práticas de conformidade com as nossas leis nos nossos países. É isso que nós estamos trabalhando. Mas é uma luta, é integração. O dia que tiver integração regional, isso vai disparar, porque nós teremos uma legalidade comum, um conjunto normativo comum. Isso que eu queria dizer, que é o que me perguntaram. Estou ouvindo, tá? O áudio. Ok, desculpa aí. Mais uma pergunta sobre questão de mineração em terras indígenas, que ponto está isso no Congresso? Esse é um projeto que está tramitando, mas que dificilmente será aprovado ainda nessa legislatura, porque, ou sendo aprovado, certamente vai sofrer uma forte pressão por parte do Ministério Público Federal e outros setores da sociedade civil. Então, eu penso que essa é uma questão que ainda vai se arrastar ainda por um longo período, né? Bom, por último, uma pergunta que eu também compartilho com os demais, apesar da pergunta ser mais direcionada à minha fala, mas eu penso que todos aí presentes podem, de alguma maneira, também falar algo sobre isso. É como conciliar desenvolvimento econômico e a produtividade com a conservação no Pantanal mato-grossense. Bom, a ideia, eu disse que, né, durante séculos o Pantanal teve a sua integridade protegida, desenvolveu-se uma cultura, né, porque mais do que um patrimônio e um grande rebanho bovino que pastava em regime extensivo, né, toda uma cultura se desenvolveu, a cultura do homem e mulher pantaneiros, né? Eu sou filho de pantaneiro, meu pai foi pantaneiro, atravessou o Pantanal tocando boiadas muitas vezes, né? Então, é óbvio que, bom, mas é um sistema que hoje já não é mais viável em função de que as grandes propriedades que existiam no Pantanal, os velhos pantaneiros morreram, dividiu entre vários filhos, esses já passaram para vários netos, ou seja, hoje temos
já um quadro com pequenas propriedades ou não tão grandes propriedades em que a produtividade naturalmente cai para um sistema de produção extensiva, né? Então, ajustes precisam ser feitos, né? Agora, é preciso também saber que uma atividade econômica, como, por exemplo, a pecuária e outras atividades que acontecem dentro do Pantanal Mato Grossense, podem e devem ser compatibilizadas, por exemplo, com o turismo ecológico, né? Então, ou seja, você tem não apenas uma atividade, mas você tem um conjunto de atividades que mantêm a integridade do Pantanal e, sobretudo, protejam esses macrohabitats que não podem ser degradados ou destruídos, como a gente está vendo aí, baías que estão praticamente secando e outras riquezas do Pantanal Mato Grossense que estão se perdendo, como aconteceu com essa grande queimada aqui, né? Não foi fruto da falta do boi-bombeiro, não. Foi, obviamente, o mau uso da propriedade, os desmatamentos e queimadas que são, infelizmente, ainda comuns no cenário brasileiro, não apenas no Pantanal.